Olá a todos, saudações de paz para você. Eu quero aqui mais uma vez dar um estudo da palavra de Deus e é a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia Sagrada. Eu quero convidar você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, que passa a ser um leitor diário, passa a ler a Bíblia regularmente para você ver o conteúdo, para que você possa ver que riqueza que você tem em sua casa. Eu quero falar a respeito da Bíblia Sagrada. Eu gostaria que você prestasse muito atenção nesse estudo, e se você tiver uma Bíblia, pegue ela, abra comigo nos textos bíblicos que eu vou estar citando e você confira. Eu quero ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17, para nós embasar esse estudo. Então, o tema é a Bíblia Sagrada, baseada em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, que diz assim a palavra de Deus: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós vamos falar aqui a respeito da palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que toda a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é inspirado por Deus. E a Bíblia Sagrada é um livro que o que significa Bíblia, essa palavra ela tem a conotação de biblion, que significa muitos livros contidos em um só. Essa é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a Bíblia protestante e a católica, a Bíblia Sagrada que nós usamos, ela tem 66 livros. A Bíblia católica ela tem 73, sendo estes 7 livros a mais. E esses 7 livros a mais é considerado por nós, protestantes cristãos, de 7 livros ocultos, apócrifos, que significa ocultos. Esses 66 livros que a Bíblia Sagrada tem, a qual nós adotamos, são 66 livros que foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. E já os 7 a mais da Bíblia da Igreja Católica, Apostólica Romana, tem 7 a mais. Esses 7 a mais que tem nela, nós consideramos que são apócrifos. Apócrifo significa oculto, escondido. E eles querem dizer que eles não foram inspirados por Deus, mas ali nesses 7 livros tem opiniões humanas, sem ser inspirados por Deus. É como se o homem tivesse opinado, é como se o homem tivesse criado algo a respeito, enquanto nos 66 livros são palavras inspiradas pelo próprio Deus. A fé cristã é convicção baseada em fatos reais, e esses fatos estão registrados na Bíblia Sagrada. Então, tudo que nós falamos a respeito da Bíblia Sagrada são fatos reais, baseados em fatos reais, que aconteceram, que está acontecendo e irão acontecer. Essa é a convicção da fé cristã. E esses fatos estão registrados na Bíblia, na Palavra de Deus. E por isso a Bíblia é o manual do cristão. A palavra de Deus é a bússola do cristão, é ela que norteia o cristão, é ela que guia os seus passos, dirige o seu caminho, é ela que guia, controla, governa aonde quer que o cristão ande. A palavra de Deus é o manual do cristão para ele saber como proceder e como viver neste mundo, enquanto aqui permanece. Então a Bíblia Sagrada é o nosso manual, é a nossa bússola, é ela que nos dirige
que nos aponta para o caminho que devemos seguir. E ela nos ensina todo o ensinamento que nós precisamos, toda a instrução que nós precisamos, a palavra de Deus, ela nos ensina. E ela também nos repreende quando nós, às vezes, precisamos de uma repreensão, exortação, uma advertência da parte de Deus. Quando lemos a Bíblia, ela nos repreende. E ela também, como diz em 2 Timóteo 3, 16, 17, vai dizer que ela também nos corrige. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que Deus exorta aquele que Ele ama e corrige aquele a quem Ele recebe. A palavra de Deus também nos corrige quando nós estamos faltosos em nossos caminhos. E ela educa. A palavra de Deus, ela educa. Ela transforma o homem, ela dá uma conduta, um procedimento para o homem, para que ele possa se portar diante da sociedade, diante de onde quer que ele esteja. É a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é uma coleção de 66 livros. 66 livros inspirados por Deus. Esses são de Gênesis a Apocalipse. Divide-se em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Então, ou seja, a Bíblia é um livro contido de 66 livros, ou seja, é uma coleção onde contém 66 livros. E dentre esses 66 livros, ela é dividida em duas partes, sendo elas Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, e a outra parte é o Novo Testamento, ou Nova Aliança, que vai de Mateus até Apocalipse. No Antigo Testamento tem 39 livros, são compostos de 39 livros, de Gênesis a Malaquias, sendo que no Novo Testamento tem 27 livros, ou seja, de Mateus até Apocalipse. E a palavra testamento, tanto Antigo Testamento e Novo Testamento, essa palavra testamento significa acordo, aliança, pacto, ou seja, quando nós falamos Antigo Testamento, se nós falarmos também no Antigo Acordo ou no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, é a mesma coisa. Isso que significa testamento. Sendo que agora nós cristãos estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Acordo, no Novo Pacto. Isso é. Agora, o Antigo Testamento é assim chamado porque é formado pelos livros que registram o antigo pacto feito por Deus com o seu povo. Ou seja, por isso que é chamado Antigo Testamento, que vai mostrar o pacto, a aliança de Deus com o seu povo que viveu naquele tempo, antes da vinda de Cristo. De Cristo em diante é considerado novo, mas de Cristo para trás, Antigo Testamento. E vai falar a respeito do pacto, dos feitos de Deus a respeito deste mundo. Esse pacto foi feito com Abraão, pai do povo israelita, e confirmado, validado por meio de Moisés, quando foi dada a lei ou os 10 mandamentos. Então Deus ali levanta um homem chamado Moisés, vai usar esse homem como líder do povo de Israel, e Deus usa esse homem para conduzir esse povo para a cidade santa. Durante 40 anos pelo deserto, peregrinando, Deus coloca esse homem como líder do seu povo. Então ali com Abraão, antes de Moisés, Deus faz o pacto. E quando chega ali em Moisés, foi dado a lei, os 10 mandamentos. Era mandamento, era obrigação do povo servir a Deus. Enquanto que o Novo Testamento recebe esse nome porque é formado pelo conjunto dos livros que registram a nova aliança que Deus fez com o seu povo por meio de Jesus Cristo. Então, através de Cristo para cá, é Novo Testamento, é os feitos de Deus depois de Cristo. Por isso que é chamado Novo Testamento, não mais o Antigo. No Antigo Pacto,
o povo de Deus era formado pelos israelitas. Agora, na nova aliança, é constituído por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. No Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, escolheu uma nação, ou seja, era a menor nação. Era o povo que era rejeitado, e Deus vai escolher esse povo rejeitado, essa menor nação, que era a nação de Israel. E Deus, então, era o Deus de Israel, os israelitas. Enquanto que no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, todos aqueles que depositaram a sua confiança em Cristo, crer, arrepender dos seus pecados e ter fé para a salvação, fé salvífica, se tornam o povo de Deus, tanto judeus, tanto gregos, seja qualquer for o povo, desde que creia em Cristo, faz parte da igreja do Senhor Jesus. Então, na nova aliança é constituída por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Ou seja, só é feito parte do povo de Deus quem crê, quem confia, quem se arrepende dos pecados e vive em obediência à palavra de Deus. Enquanto que você, alguém que vai me ouvir, não está em obediência, não crê em Cristo, logo não é filho, logo é filho do maligno, de Belial. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Através dela, Deus nos guia e orienta. A única regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Por isso, nós não confiamos em outros livros, em outras obras. A salvação está exclusivamente em Cristo. Todas as outras religiões ou seitas que colocam Jesus e mais alguém, logo deixou de dar exclusividade em Cristo. A palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, o centro dela, a ênfase dela é Cristo Jesus. Mostra Cristo no meio. Cristo está em todas as páginas da Bíblia. É tanto que no capítulo 1, no versículo 1 do primeiro livro, que é Gênesis, ali já aparece Jesus, que fala que no princípio Deus criou o céu e a terra era vazia. Ou seja, no princípio criou Deus o céu e a terra. E como eu sei que Jesus está ali, a Trindade Santa está ali, Evangelho de João, que é o Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, também vai dizer que sem Cristo, nada que foi criado, nada do que foi feito se fez, de maneira que Cristo foi o agente da criação. Então, quando Deus criou o céu e a terra, pelo poder da palavra de Deus, Cristo que foi o agente da criação. Deus mandou, o seu Filho criou. Então, essa é a fé dos cristãos. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Leia a Bíblia, examine a Bíblia, estude a Bíblia. Diz em João capítulo 5, versículo 39, diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são essas Escrituras que de mim testificam. Ou seja, você quer saber de onde você veio, o que você está fazendo, para onde você vai, qual o propósito, qual é o sentido da vida? Leia a palavra de Deus. Busque nela as respostas a quais você tem, as quais o mundo não pode te dar, a Bíblia Sagrada pode te dar. Agora, para entendermos melhor e mais aprofundado, vamos estudar sobre a revelação, a inspiração e a iluminação. Nós vamos falar aqui no primeiro ponto sobre a revelação, ou seja, através da palavra de Deus, Deus se revela. Deus está lá nos altos céus e se revelou à humanidade, se manifestou à humanidade. A revelação. O ser humano jamais conheceria a Deus, nem tomaria conhecimento do seu plano de salvação, se o próprio Criador não tomasse a iniciativa de se revelar à criatura.
O homem é salvo porque Cristo se manifestou, se revelou, apareceu, de maneira que o homem não conseguiria conhecer a Deus se ele mesmo não se manifestasse. Ou seja, nem o homem pode caminhar rumo a Deus se primeiro Cristo não mostrar, se o Espírito não convencer, se o Espírito Santo não te guiar, jamais o homem pode ver a Deus. O ser humano jamais conheceria a Deus. Deus se revela através das obras da criação e da providência, ou seja, o fato da natureza, do sol nascer no oeste e ir para o leste, de maneira que vem a chuva, de maneira que tem aí as 4 estações, de maneira essa que isso revela Deus, as obras da criação. Então Deus se revela através dessa criação e da providência. A providência é mantimento, Deus supre as necessidades tanto dos pássaros, tanto dos seres humanos, usando a terra que produz o seu fruto. Isso é uma obra da criação de Deus, a qual revelando que Deus existe. Na preservação e no governo do universo, é o que diz em Salmo 19, versículo 1. Davi escreve assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus proclamam, anunciam, revelam as obras de Deus, de maneira que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse é o nosso Deus poderoso. Ele, pelo poder da sua palavra, ele sustenta todas as coisas. Os céus estão nos altos, firmados lá, por quê? O Senhor que os sustenta eles lá. Por que as estrelas não caem? Por que o sol não desce? Por que a lua não desce? E por que a terra também não se afunda ou sobe? Porque o Deus que servimos, que é o Criador de todas as coisas, colocou as coisas todas nos seus devidos lugares. Tudo, porque o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A mão de Deus é que sustenta, a mão de Deus é que provê, a mão de Deus é que está segurando, firmando, sustentando tudo. Agora, e o apóstolo Paulo, falando aos habitantes de Listra, na cidade que moravam os habitantes da cidade de Listra, afirmou que Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Ou seja, a própria chuva, meus queridos, revela a criação de Deus, revela a existência de Deus. Muitos ateus não creem na existência de Deus. Deus se revela através da graça comum, dando sol, dando chuva, mantimento, provisão, providência, para todas as pessoas. E aqui a palavra de Deus fala que Deus não deixou ficar sem testemunho. Deus não ficou oculto. Deus não ficou escondido para que o homem não o conhecesse. Não, mas ele dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Ou seja, a terra girando, girando, como que tem cada estação para cada época. Tem cada época para cada estação. Porque o próprio Deus se revelou. Então, isso está lá, para que você confira depois, está em Atos capítulo 14, no versículo 17. Paulo também vai dizer, o mesmo apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 20, ele tratou aqui do mesmo assunto de modo ainda mais claro. Ou seja, Paulo fala que o céu, que o sol, a iluminação anuncia as obras da sua mão, que Deus existe, de maneira que o homem será indesculpável diante de Deus. Quando Deus for requerer conta, quando Deus for chamar o pecador para prestar contas, você que vai me assistir vai estar diante de Deus,
e não tem como o pecador falar que não sabia, que Deus existia. A própria criação vai dar testemunho que você sabia sim, porque ela revela a manifestação de Deus, ela anuncia as obras de Deus, a existência de Deus, o sol, a chuva, as estrelas, toda a criação revela a existência de Deus. Então Deus fala ao homem através de toda a sua criação, nas forças e nos poderes da natureza, na mente humana, na voz da consciência e das vidas dos indivíduos em particular. Deus se manifesta aí no seu subconsciente. Deus está aí. A sua consciência pesa. A sua consciência sente, sabe o que é errado e o que é certo. Por quê? Porque Deus se revela aí. Então o homem é indesculpável diante de Deus. Esta revelação é chamada de revelação geral, ou revelação universal, por ser dirigida a todos os homens. Toda a humanidade é indesculpável diante de Deus, por isso é chamado revelação geral. Ela é suficiente para deixar os homens indesculpáveis diante de Deus. Então, quando os pecadores, os incrédulos, os ateus for estar diante de Deus, vai ser indesculpável para dizer que não sabia, que não cria. É indesculpáveis diante de Deus. Mas a revelação geral é insuficiente para a salvação. Toda a criação foi atingida pelo pecado. Olha só, por mais que Deus se revela, a natureza, Deus se revela através da criação, isso é insuficiente para a salvação. Por quê? Porque a salvação ela está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você precisa crer em Cristo. Você precisa ter fé em Cristo Jesus. Você precisa depositar a sua esperança, a sua vida, a sua confiança nele, em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome há salvação. O que importa é que somos salvos aqui nessa terra. Mas só o nome de Cristo que pode salvar, remir, perdoar o pecador. Só o nome de Jesus. Então toda a criação foi atingida pelo pecado. Tornou-se imperfeita. O homem também foi atingido. Espiritualmente, ele ficou ignorante e embrutecido. Ignorante, insensível, através da queda, através do pecado. Ele ficou como um ser irracional, porque o pecado mancha. O pecado é uma desgraça que alastrou no mundo. E assim ficou impossível compreender corretamente o que Deus nos fala através da natureza. Precisamos de Cristo. Mas o plano eterno de Deus inclui também a revelação especial. Olha só, tem a revelação especial. E a revelação especial, ela tem o objetivo de levar o pecador de volta ao Criador. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu sobre essa revelação especial o seguinte, dizendo em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Deus fez o universo. Então Deus agora vai falar através do seu Filho, através de Cristo, através do Messias prometido. Então Deus fala através dele. Essa é a revelação especial. E Cristo hoje está sendo pregado, anunciado pela igreja. A igreja é um agente missionário, é um povo que representa Cristo. Portanto, abra o seu coração, entenda a palavra de Deus, aceite como Salvador e viva em obediência à palavra de Deus. Agora, vamos falar sobre a inspiração. A inspiração. Quando falamos, esse é o segundo ponto, quando falamos em inspiração da Bíblia, estamos afirmando que Deus levantou homens e os fez registrar, a palavra sem erro
a sua revelação especial. Estes homens, sob inspiração divina, escreveram os livros que compõem a Bíblia, os 66 livros. Olha só o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ai, a inspiração divina aí, a inspiração da palavra de Deus aí. E em 2 Timóteo 3,16, a qual nós lemos na introdução para entrar no tema, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros. Agora, alguns autores registraram ter recebido ordem direta de Deus para escrever. Aí eu só vou falar os capítulos, os versículos, para que depois você leia, para não ficar muito extenso o vídeo. Já vai ficar um pouquinho grande. Êxodo capítulo 17, versículo 14. Êxodo 34, versículo 27. Números 33, versículo 2. Isaías capítulo 30, versículo 8. Jeremias 30, versículo 2. Jeremias 36, versículo 2. Outros certamente registraram-se impulsionados a escrever. Era Deus agindo em suas mentes e corações. Mas não devemos imaginar que Deus ia ditando e eles escrevendo. Não era Deus ia falando para eles escrever. Eles não foram meros escribas. Pelo contrário, Deus os usou precisamente como eles eram, nas suas línguas, na sua cultura, do seu jeito de ser. Deus certamente guiou-os na escolha das palavras, na construção das frases, para que os fatos e as ideias fossem corretamente registrados. Cada palavra, cada sílaba, cada frase, cada letra era Deus, impulsionando, movendo, mostrando para eles o que eles precisavam dizer. Os livros da Bíblia foram escritos por no mínimo 36 ou 40 autores, num período que pode chegar a 1.600 anos. Ou seja, entre 36 a 40 autores que viveram em épocas diferentes. E pode ser que aproximadamente 1.500, 1.600 anos que demorou para que a Bíblia fosse escrita. E não tem contradição, não tem erro, ela é inerrante, ela é infalível, ela é verdade, ela é poder de Deus. Mas a plena convicção dessa inspiração divina é questão de fé. Por isso tem muita gente que não crê, por quê? Porque não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a prova de coisas que não se vê e a convicção de fatos reais. Então, mas a plena convicção dessa inspiração divina é questão de fé e não de prova científica. Tem gente que fica esperando do cientista, de seres humanos falhos. Por isso, só a operação do Espírito Santo em nós é que nos dá a convicção de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Agora, como eu já disse lá, vou tornar a dizer aqui, a Bíblia da Igreja Católica tem 7 livros, a mais do que a Bíblia editada pelos evangélicos. Até o início do século XVI não havia uma definição oficial sobre as situações desses livros. Alguns os aceitavam como inspirados, outros não. Mas no dia 15 de abril de 1546, o Concílio de Trento anexou-os por decreto à Bíblia. Os evangelhos chamam esses livros de apócrifos, como eu disse lá, e não os aceitam como inspirados por Deus. Mas por quê? Os livros apócrifos, comparado com os inspirados, revelam uma grande pobreza de estilo e conteúdo. Além disso, ensinam doutrinas e práticas que se contradizem com os livros inspirados. Esses 7 livros apócrifos estão em contradição com os 66 que está na palavra de Deus, que é a Bíblia dos evangélicos. Ou seja, o que tem na Bíblia católica tem também na Bíblia evangélica. Porém, na católica tem 7 livros a mais que não são inspirados pelo Espírito Santo.
Ou seja, eu vou dar um exemplo de que está errado em contradição. Você que é católico, que vai me assistir, que tem uma Bíblia católica, você pode conferir. Então, só para nós entender aqui, teve critérios no Concílio de Trento, no ano de 1546, 15 de abril, eles usaram critérios para considerar o canon bíblico, os livros inspirados. Eles usaram critérios. Eles olharam se estava em concordância, se estava em harmonia, se estava em união. Mas como os 7 não estavam em harmonia, mas estavam em desacordo, então eles derrubaram, não aceitaram. Somente a Igreja Católica continuou com esses 7 livros. Agora, talvez você está aí do outro lado, mas tem contradição. Quais contradição? Por exemplo, dá um exemplo, vou dar. Olha só, em Judite, que é um livro apócrifo, no capítulo 10, do versículo 11 ao 17, justifica a mentira. Ou seja, vai justificar a mentira. Em Judite 11, versículo 1 ao 23, justifica a mentira. Em Judite 15, versículo 8 ao 10, justifica a mentira. Enquanto os 66 livros diz, seja sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Deixai a mentira e falar a verdade cada um com o próximo. Efésios 4. Entendeu? O diabo é o pai da mentira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade, os 66 livros. João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, vamos lá, o que mais? E esses 7 livros apócrifos também, eles justificam o suicídio. 2 Macabeus, capítulo 14, versículo 37 ao 46. E ensinam também a feitiçaria. Tobias, capítulo 6, versículo 1 ao 9. Enquanto a palavra de Deus fala que não herdarão o reino dos céus quem praticam feitiçaria. Vocês têm que abominar esses livros, esses 7 livros que estão em desacordo com a vontade e com a palavra de Deus. E também ela incentiva, ela justifica a oração pelos mortos. Ou seja, morreu, acabou. O corpo acabou. E eles justificam que tem que orar pelos mortos. Isso está em 2 Macabeus, capítulo 12, 38 ao 45. Agora, último tópico. Falar sobre o último tópico aqui. A iluminação. Então, primeiro nós falamos sobre a revelação. Segundo, nós falamos sobre a inspiração. Quando nós falamos sobre a revelação, nós falamos que a revelação ela é geral e é também especial. E em segundo, nós falamos sobre a inspiração, que a Bíblia foi inspirada, né? Creio que está claro para você entender. Se você que vai assistir tiver alguma dúvida, escreve no comentário deste vídeo, quando ele for postado. E terceiro e último ponto, a iluminação da Bíblia. A iluminação. O que é a iluminação? Tudo que precisamos saber para a nossa salvação e para uma vida correta, justa, em comunhão com Deus, está na Bíblia. Tudo que nós precisamos para a salvação. Conduta, ética, estilo de vida, prática, está na Bíblia. Olha só o que diz 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, por isso que precisamos da iluminação do Espírito, para que nós podemos compreender, entender e colocá-la em prática, de maneira que sem essa iluminação do Espírito Santo, nós nos tornamos e ficamos naturais, sem entender, sem ter ação nenhuma. Isso significa que o homem
apenas com os seus recursos naturais, sem a assistência do Espírito Santo, não pode compreender a Bíblia. Por isso que tem muitas pessoas aparentemente estudadas, doutores, formadas em tantas áreas, mas em respeito à palavra de Deus, ignorantes, desconhece, não conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque precisa da revelação e iluminação da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, não pode compreender a Bíblia Sagrada. Ela só poderá ser compreendida com a iluminação do Espírito Santo. Só se for através do Espírito Santo. Quando falamos em iluminação, estamos nos referindo à atuação de Deus na mente e no coração do homem, através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito da Trindade, falando o que é a Trindade, que Deus é um único Deus e que três pessoas, tanto o Pai, tanto o Filho, tanto o Espírito Santo, se formam um único Deus santo. Então, como eu disse, na mente e no coração do homem, através do Espírito, capacitando para compreender o ensino da Bíblia. No registro da conversão de Lídia, temos um exemplo, iluminação. Foi Deus que abriu o seu coração para que ela entendesse a palavra. Muitas mulheres ouviram a pregação, mas apenas Lídia se converteu. E ela só se converteu porque o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo lhe dizia. Eu quero concluir esse estudo bíblico chamando você a estudar a palavra de Deus, chamar você a examinar as Escrituras, que você possa ler, meditar, aplicá-la em sua vida. É através da palavra que o homem é edificado por Deus. Enquanto você permanecer nas trevas, no engano, não há esperança para você. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é a verdade que liberta. Nós encontramos tudo o que precisamos em Cristo e conhecemos Ele através da palavra. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é inerrante, ela é infalível. A palavra de Deus é a bússola do cristão. A palavra de Deus é um manual, é a nossa única regra de fé e prática. Leia as Escrituras, volte-se para as Escrituras. Muitas pessoas deixaram as Escrituras, abandonaram as Escrituras, desviaram das Escrituras, mas há um chamado a você. Volte-se para as Escrituras. Líderes, pastores, obreiros, seja lá quem for, volte-se para a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus. Precisamos do Evangelho. Precisamos das Escrituras. Precisamos viver o que diz na palavra de Deus. Volte para Cristo. Esse é um chamado a você. Esse é um chamado a você meditar a palavra de Deus. Você que vai ouvir, vai assistir esse vídeo, coloque em prática. Eu agradeço por você assistir até o fim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e seja edificado pelo poder da palavra. E ative as notificações para você ser notificado. Logo, logo terá mais vídeo e será postado. A finalidade desse canal é trazer edificação, levar até você a palavra da reconciliação entre Deus e o homem através de Cristo, porque Ele é o nosso único mediador. Creia em Cristo, não viva para este mundo, e sim para Deus. Até a próxima, um forte abraço.